Prefeitos compareceram ao Senado nessa semana aqui para debater a reforma tributária. A gente, inclusive, ontem conversou com o prefeito de Campinas, Dário Saad, muito preocupado com a possibilidade de que municípios percam autonomia para arrecadar impostos, especialmente ISS, que é a principal fonte de renda para muitas cidades, né? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Diogo Wakizaka, que é vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex. Diogo, muito bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia, Cristiano. É um prazer aqui, uma grande honra de ter essa oportunidade de discutir um assunto tão importante com vocês. Espero contribuir. Diogo, há possibilidade de que os municípios percam autonomia? Eles vão deixar de ter autonomia para arrecadar impostos e vão ter de ficar de pires na mão, eventualmente, pedindo repasse para o governo do estado ou para a União para sustentar os seus gastos, que são cada vez maiores, né? Afinal de contas, está cada vez mais nas costas dos municípios, de prefeitas e prefeitos, uma conta que deveria estar também nas costas de governadoras, governadores e presidência da República, né? Rafael, na verdade, assim, né? Esse é um problema que não vai ser só derivado da reforma, né? Na verdade, hoje, boa parte do que os municípios recebem de receita deriva da arrecadação de tributos federais ou estaduais, né? Então, por exemplo, 25% do ICMS é direcionado aos municípios. O problema é esse, né? Todos esses repasses, às vezes, eles têm algumas burocracias que acabam travando um pouquinho, e aí fica essa questão aí do famoso pires na mão, como você próprio mencionou, né? Acho que a ideia o que os municípios estão tentando fazer agora é fazer exatamente o que as empresas estão fazendo também, né? Estudando o texto da reforma tributária e vendo quais vão ser os efeitos para eles, né? Porque com algumas mudanças, por exemplo, a mudança do critério para o critério do destino, né? Que faz com que a arrecadação deixe de ser, entre aspas, na origem, né? Onde ele vai ser fabricado ou a sede ali do prestador de serviço, e passa a ser no destino, né? Onde ele vai ser o produto vai ser consumido ou o serviço vai ser consumido, né? E isso tudo muda muito a dinâmica da localização dessa receita. Então, as grandes cidades, que é onde estão, né, localizadas as grandes empresas, etc., e é onde hoje em dia tem os maiores volumes de arrecadação de ISS, estão prevendo o quê? Queda de arrecadação, né? São Paulo já, acho que esse ano passado, arrecadou, ano passado, coisa de 26 bilhões, mais ou menos, só com ISS, está prevendo aí uma perda de 17 bilhões, né? Então já está preocupado com isso. Ao passo que outros municípios menores, apesar de olhar e falar, eu acho que agora eu começo a receber um pouco mais aí de arrecadação com essa mudança do critério, o que acontece? Passa a se preocupar com essa questão da autonomia, que você mesmo mencionou, né? Por quê? Porque agora eles vão estar ali organizados em um conselho federativo, né? Que é formado por 54 membros, sendo 27 estados, ou seja, cada estado e o Distrito Federal vão ter representatividade nesse conselho, né? E os municípios vão ter também 27 vagas, só que vamos lembrar que são mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro, né? Então, esses 27... Essas 27 vagas que são destinadas aos municípios estão divididas como 14 por votação paritária e 13 por votação proporcional à população, né, ponderada pela população, ou seja, provavelmente essas 13 cadeiras vão ser formadas pelas maiores cidades, né, as cidades mais populosas do Brasil. Mas tudo isso faz com que, assim, você tenha uma concentração cada vez mais em menos mãos em relação a esse poder de decisão relacionado a essa arrecadação, né? E aí acho que essa é uma das preocupações, né? A gente vai ter, por exemplo, né, semana foram no Senado, mas semana que vem, dia 3 e 4, provavelmente vai ter a mobilização municipalista, né? Os prefeitos, prefeituras vão também de novo lá para Brasília, né? Para quê? Para buscar duas coisas, basicamente. Primeiro, emendas parlamentares, né? Porque vamos lembrar aquilo que vem ano de eleição, então todo mundo agora está muito preocupado em ter essas emendas direcionadas aos seus municípios, às suas regiões, para, né, se reeleger ou eleger o seu candidato ali na sua cidade. E a segundo ponto é exatamente isso que a gente estava discutindo em relação à reforma. Esses pontos, né, tanto de autonomia quanto, por exemplo,
aquilo que eu estava falando dos repasses. Lutar para que esse repasse, essa parcela do repasse, deixe de ser um repasse e seja simplesmente uma diminuição da parcela do Estado ou do governo federal nos tributos novos, né, na CBS e no IBS, e passe a ser uma arrecadação direta dos municípios. Diogo. Esse também é um pleito que eu vejo sendo veiculado pelas prefeituras ultimamente. Agora, Diogo, essa preocupação que você está apontando para a gente, com perda de autonomia, com o formato desse Conselho Federativo, essa preocupação foi muito bem ressaltada numa entrevista que nós fizemos ontem aqui no Jornal da Manhã com o prefeito de Campinas, o Dário Saad. E ele propôs um modelo, sugeriu um modelo, não sei se isso chegou a ser apresentado numa audiência pública que aconteceu no Senado nesta semana, para que esse repasse ou esse percentual desse recurso que seria voltado, de arrecadação que seria voltado para esses municípios, esses recursos fossem diretamente relacionados e encaminhados para esses municípios. Eu queria te perguntar sobre essa formatação do Conselho Federativo, porque parece que é ponto já pacificado, que haverá a formação desse conselho na composição que você destacou agora para a gente. Qual seria um modelo ideal, levando-se em consideração que nós temos tantos municípios e poucas cadeiras para representá-los nesse colegiado? Olha, Lívia, conseguir uma formatação ideal é algo muito difícil, né? O que eu acho é que, assim, tem uma questão ali que é o balanço entre o que é essa autonomia dos municípios, né, etc., dos entes federativos, e a necessidade dos contribuintes de não terem que responder para 5 mil fazendas municipais, mais 27 estaduais e mais o governo federal, né? A ideia da reforma tributária, o grande ganho que ela traz é a simplificação, é a unificação dos tributos, a unificação das obrigações acessórias, que é aquilo, né, as declarações que as empresas têm que fazer e que gastam aí, né, num estudo do Banco Mundial, pelo menos 2.000 horas por ano só para pagar imposto certo. Né? Então, assim, essa redução é o grande ganho, né, que está sendo visado com essa reforma, e que, se você não tiver, digamos assim, um órgão só fiscalizando e criando, né, que é a ideia do Conselho Federativo, eu acho que o modelo talvez possa ser aprimorado, né, e acho que vai com o passar do tempo, mas o que eu acho é que, assim, a ideia do Conselho era importante para ter essa unificação das obrigações acessórias e das regras gerais dos tributos. E aí, sim, trabalhar nesses detalhes. Então, como vai ser esse repasse direto para os municípios, como isso vai ser controlado, calculado, etc., eu acho que sim, né, essas propostas já vêm sendo veiculadas tanto em audiências públicas quanto em contatos diretos com o governo federal, né? Esse modelo vem sendo trabalhado, e vamos lembrar, a transição das receitas da administração pública, elas têm uma fase de transição de 50 anos, né? Para as empresas, são 10 anos, né? Tanto que, assim, a gente está aqui, né, como é que está correndo com os nossos clientes para entender os impactos da reforma para as empresas. Por quê? Porque começa daqui, né, 2026, em tese já começa a acontecer para as empresas. Agora, para os governos federal, municipal e estadual, a transição dessa, digamos, mudança da lógica da receita, ela tem 50 anos, ela é bem mais longa, justamente porque ela é mais complexa, né? Ela tem que olhar todo o espectro de mudanças, né? Porque, vamos lembrar, parte do IPVA também é distribuído para os municípios, e agora a gente sabe que o IPVA é um tributo que nem está nessa reforma. Desculpa. Não, desculpa te interromper aqui, a gente está com o tempo em cima do laço aqui, e o Vilela tem uma pergunta para te fazer também. Opa. Diogo, bom dia. Diogo, nós temos hoje a realidade dos municípios que, para arrecadar mais, acabam tomando algumas medidas, como, por exemplo, aumentar a sua fiscalização, como, por exemplo, negociar a atratividade a empresas para os seus municípios. Hoje, agora, dentro dessa reforma, dentro desse contexto do dinheiro não indo para o município, mas indo para Brasília, eu vejo que isso não vai ter mais nenhuma lógica. Que vantagem o município vai ter para implementar medidas e gastar dinheiro para arrecadar mais? Eu acredito que algumas coisas podem ser feitas, e eu não estou sugerindo que elas sejam feitas. Mas, por exemplo, a autonomia para aumentar a parcela dela da alíquota existe ainda, né? Então, pode ser que num movimento desse,
o município opte por ter uma alíquota um pouco maior em alguns setores que para ela sejam estratégicos e que ela sabe que ela tem outros ganhos de competitividade, onde ela possa aumentar a alíquota sem perder a arrecadação, né? Porque também é isso. Se você aumenta a alíquota mais do que o município vizinho, às vezes a empresa simplesmente opta por se instalar no outro município. Mas acho que tem mecanismos para ela também conseguir aumentar essa arrecadação, que também acho que a questão da fiscalização, etc., que vai ser feita pelo Conselho Federativo, eles vão ter algum tipo de voz, né? Seja por estarem ocupando uma das 54 cadeiras, né? Ou sendo representados por alguém ali, né? Então, acho que essa é a ideia, mais ou menos, desse equilíbrio entre ter os 13 que são representativos das cidades mais populosas, e aí todas as outras provavelmente vão se preocupar em ocupar as 14 outras cadeiras para tentar fazer esse equilíbrio entre quem está ganhando mais ou perdendo mais, dependendo do aspecto que a gente está olhando, né? Porque acho que no final do dia a grande ideia não é a arrecadação, né? É a simplificação do modelo. Sim. A gente conversou com o vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex, Diogo Wakizaka. Diogo, muito obrigado pela entrevista e bom sábado. Até a próxima. Rafael, obrigado. Sucesso aí, né, no novo desafio na Jovem Pan. E sempre uma honra falar com todos vocês, Lívia, Cristiano. Um bom dia, viu? Obrigada.